Imagine esta situação. Você é acusado de um crime horrível, julgado, condenado à morte e levado ao corredor da morte. Anos depois, sua condenação é anulada. Você reconstrói sua vida, volta a servir o exército e até se aposenta com honras. Tudo parece resolvido. Até que décadas mais tarde a ciência evolui, novas provas aparecem e você é levado novamente ao tribunal, acusado de ser o verdadeiro assassino. Parece roteiro de filme, não é? Mas não é ficção. Esse é o inacreditável caso de Timothy Hennis. O crime. Em maio de 1985, a cidade de Fayetteville, na Carolina do Norte, respirava tranquilidade. Localizada próxima à imponente base militar de Fort Bragg, era um lugar marcado pela rotina de famílias de militares, onde todos se conheciam e a sensação de segurança parecia inabalável. Porém, em uma noite silenciosa e aparentemente comum, essa paz foi estilhaçada por um crime que entraria para a história da região. Na manhã seguinte, os vizinhos e a polícia foram surpreendidos com uma cena aterradora. Catherine Eastburn, esposa de um oficial da Força Aérea que estava temporariamente fora em treinamento, foi encontrada brutalmente assassinada dentro de sua própria casa. Ao lado dela, duas de suas filhas pequenas também haviam sido mortas de forma cruel. A brutalidade dos ataques chocou até mesmo os investigadores mais experientes, que estavam acostumados com a violência da época, mas não com tamanha frieza em um ambiente familiar. Dentro da residência, apenas a filha mais nova, uma bebê de apenas 21 meses, foi encontrada viva. Ela estava sozinha em seu berço, fraca, faminta e desidratada, tendo sobrevivido milagrosamente ao massacre. A imagem daquela criança indefesa, cercada por tanto horror, se tornaria um símbolo do caso e um ponto de comoção para toda a comunidade. Poucos dias antes da tragédia, Catherine havia colocado um anúncio no jornal local informando que precisava doar o cachorro da família, já que em breve se mudaria para outro estado. Um dos homens que respondeu ao anúncio foi o sargento do exército Timothy Hennis, que compareceu à casa dos Eastburn para buscar o animal. À primeira vista, parecia apenas uma interação casual, algo corriqueiro, mas esse detalhe simples, quase banal, logo se transformaria na peça-chave de uma investigação repleta de reviravoltas, que rapidamente sairia das fronteiras de Fayetteville e ganharia repercussão em todo o país. A investigação e o primeiro julgamento. Com o choque brutal do crime, a polícia de Fayetteville iniciou uma investigação implacável. A comunidade estava aterrorizada e a pressão para encontrar o culpado era imensa. Logo, os detetives começaram a juntar peças que, à primeira vista, pareciam apontar para um único suspeito: o sargento Timothy Hennis. Vizinhos relataram ter visto um homem com as mesmas características de Hennis circulando pela vizinhança na noite dos assassinatos. Além disso, o fato de ele ter visitado a casa dos Eastburn poucos dias antes, quando buscou o cachorro da família, se transformou em uma conexão difícil de ignorar. Para os investigadores, essa coincidência parecia mais do que suficiente para colocá-lo no centro das suspeitas. Em 1986, pouco mais de um ano após o crime, o caso chegou ao tribunal. O julgamento foi acompanhado de perto por toda a cidade e até pela imprensa nacional. O ambiente era carregado de emoção. De um lado, o clamor popular por justiça e a dor insuportável da família das vítimas. Do outro, a defesa tentando sustentar a inocência de um homem com carreira militar estável e boa reputação. Apesar da ausência de provas físicas concretas, não havia impressões digitais DNA ou evidências materiais que ligassem Hennis diretamente à cena do crime. O peso do testemunho das testemunhas e a pressão do contexto acabaram influenciando o júri. Depois de semanas de audiência veio o veredito. Timothy Hennis foi considerado culpado e condenado à morte. Naquele momento, parecia que o caso estava encerrado. Para muitos, a justiça havia sido feita. O suposto assassino estava atrás das grades e a comunidade poderia finalmente respirar em paz. Mas a realidade era bem diferente. Essa história ainda estava apenas começando e os próximos capítulos revelariam uma reviravolta que ninguém poderia imaginar. A reviravolta.
A defesa de Hennis não se deu por vencida. Seus advogados sustentavam que o primeiro julgamento havia sido marcado por falhas graves, erros processuais, uma investigação apressada e uma condenação que se apoiava quase exclusivamente em evidências circunstanciais e em testemunhos frágeis. Eles insistiam que não havia provas concretas que ligassem Timothy Hennis ao massacre da família Eastburn. A pressão da defesa deu resultado. Após uma série de recursos, um tribunal decidiu que o réu tinha direito a um novo julgamento, abrindo novamente uma ferida que muitos acreditavam já estar cicatrizada. Em 1989, 3 anos após a condenação à morte, Hennis voltou ao tribunal. Dessa vez, diante de um novo júri, o cenário mudou drasticamente. A acusação não conseguiu apresentar provas materiais sólidas. Não havia impressões digitais, nem sangue, nem qualquer evidência física inquestionável que colocasse Hennis dentro da casa no momento do crime. Restaram apenas testemunhos vagos, lembranças distorcidas pelo tempo e circunstâncias que, embora suspeitas, não eram suficientes para sustentar uma condenação. O resultado surpreendeu o país. Timothy Hennis foi absolvido de todas as acusações. Depois disso, Hennis retomou a sua vida como se tudo não passasse de um terrível pesadelo. Ele voltou ao exército, reconstruiu sua imagem e, com o tempo, chegou até a se aposentar com honras, sendo visto por muitos como um homem injustiçado que havia vencido o sistema. Para a opinião pública, o caso parecia definitivamente encerrado. Mas a realidade era bem mais sombria. A verdadeira resposta sobre o massacre da família Eastburn ainda estava oculta, esperando apenas o momento certo para vir à tona. A ciência entra em cena. Nos anos 2000, a ciência forense havia alcançado um novo patamar. Técnicas modernas de análise de DNA estavam revolucionando a investigação criminal em todo o mundo. Crimes que antes pareciam insolúveis passaram a ser revisitados com um olhar renovado, trazendo à tona respostas que, por décadas, haviam permanecido ocultas. Foi nesse cenário que os investigadores decidiram reabrir o caso da família Eastburn. Entre os arquivos guardados havia um detalhe importante: amostras biológicas coletadas no corpo de Catherine Eastburn durante a autópsia. Na época, em 1985, esses vestígios não puderam ser aproveitados, já que a tecnologia para análises de DNA ainda era incipiente. Mas agora, com os recursos do novo milênio, havia a chance de finalmente desvendar a verdade. O material foi cuidadosamente processado em laboratório, e o resultado foi devastador. A comparação genética apontou com precisão científica. O DNA encontrado correspondia perfeitamente a Timothy Hennis. Não havia margem para dúvida, não havia espaço para interpretação. Era uma correspondência direta e inquestionável. A revelação caiu como uma bomba, não apenas sobre a comunidade, mas sobre todo o país. Como poderia um homem absolvido anos antes, que havia retomado sua vida e se aposentado com honras do exército, ser agora confrontado com uma prova tão clara de sua ligação ao crime? Para os promotores, aquela era a peça final do quebra-cabeça, a evidência definitiva que faltava para encerrar, de uma vez por todas, a discussão sobre a culpa de Hennis. Mas, junto com a prova, surgia também uma nova e complexa batalha judicial. Seria possível levá-lo novamente a julgamento, mesmo após ter sido absolvido? O julgamento final. Apesar da descoberta bombástica do DNA, havia um enorme obstáculo legal a ser superado. Timothy Hennis já havia sido julgado e absolvido no Tribunal Civil, e pela lei americana ninguém pode ser processado 2 vezes pelo mesmo crime. Esse princípio é conhecido como Double Jeopardy, uma das garantias mais fundamentais do sistema jurídico dos Estados Unidos. Em outras palavras, se já foi absolvido, o Estado não pode tentar novamente. Aparentemente, isso significaria que Hennis estava protegido para sempre, mas os promotores encontraram uma brecha. Na época do crime, Hennis ainda era um militar em serviço ativo, e, por esse motivo, o exército tinha o direito de julgá-lo em uma corte marcial, independente do veredito anterior no sistema civil. Essa manobra jurídica abriu caminho para um dos julgamentos mais controversos da história militar americana.
Assim, em 2010, mais de 2 décadas após a noite sangrenta que marcou a cidade de Fayetteville, Timothy Hennis voltou a sentar no banco dos réus. Desta vez, o cenário era completamente diferente. A acusação tinha em mãos a arma mais poderosa da ciência forense moderna, o DNA. O sêmen encontrado no corpo de Catherine Eastburn correspondia de forma incontestável a Hennis. Para os promotores não havia como escapar. Aquela era a ligação direta que o colocava dentro da cena do crime, no momento dos assassinatos. A defesa tentou levantar hipóteses de falhas nos procedimentos, contaminação das amostras ou até erros de interpretação. Mas, diante da precisão científica da prova, os argumentos soaram frágeis. Quando o júri militar voltou com a decisão, o peso da justiça finalmente caiu sobre Hennis. O veredito foi claro e definitivo: culpado. Ele foi condenado novamente à pena de morte, encerrando uma saga judicial que havia se estendido por 25 anos. Hoje, Timothy Hennis aguarda sua execução no corredor da morte militar em Fort Leavenworth, Kansas, uma prisão de segurança máxima destinada exclusivamente a membros das Forças Armadas condenados por crimes graves. Seu caso permanece como um dos mais polêmicos da história criminal dos Estados Unidos, não apenas pela brutalidade do crime, mas também pelas questões legais e éticas que levantou sobre justiça-ciência e o princípio de que ninguém deveria ser julgado 2 vezes pelo mesmo delito. Timothy Hennis é um dos poucos homens na história dos Estados Unidos a ter sido condenado à morte, absolvido e depois condenado novamente, décadas mais tarde, graças ao avanço da ciência. Mas essa história levanta muitas perguntas. Até que ponto podemos confiar apenas nas evidências científicas? A justiça civil falhou ou foi o exército que ultrapassou os limites para conseguir uma condenação? E você? Acredita que Hennis é realmente culpado? Ou acha que ele pode ter sido vítima de um sistema judicial falho? Deixe sua opinião aqui nos comentários, curta este vídeo e se inscreva no canal para conhecer mais histórias sombrias e cheias de reviravoltas como essa.